Olá, graça e paz, eu sou o Bispo Fábio de Mello, da Igreja Cristã em Família. Eu estou aqui iniciando esse projeto do programa da Semana Cristã 2026 aqui em Barueri. Será algo maravilhoso. Esse programa vai até a Semana Cristã. Nós vamos falar muito sobre a Semana Cristã, sobre a Marcha para Jesus, tudo que vai envolver este ambiente, a atmosfera do Espírito maravilhosa. E eu quero já hoje, eu tenho um convidado super especial da Igreja Batista do Maria Helena, o pastor Cledson. Isso! O nome é um trava-língua aqui, mas nós estamos aqui com o pastor. E eu queria, se apresenta aí, pastor, fala um pouquinho de você, como é que está? Graça e paz, bispo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando deste momento. Eu sou o Cledson Castro, tenho 48 anos, vou fazer 48 anos agora em julho. Beleza, novo. Sim, eu tenho pastoreado a Igreja Batista no Jardim Maria Helena, estou há 8 anos na frente da igreja e tenho muita coisa para compartilhar com vocês, aquilo que Deus fez, a minha conversão, de onde Ele me tirou, enfim, vamos para esse bate-papo. Que demais, glória a Deus. E é assim, né? O pastor hoje é pastor da igreja, um homem de Deus, a gente sente essa atmosfera do Espírito, a gente sente a presença de Deus. Amém. Na vida do pastor, mas foi sempre assim, pastor? Não Como foi foram sempre os desafios assim da vida? Na verdade, eu venho de uma família católica, meus pais são católicos, fiz a crisma, a primeira comunhão, frequentei a igreja católica, ia no culto, na missa de sábado, que era uma missa de jovens, mas depois dos 18 anos, 19 anos, eu perdi totalmente o compromisso com a igreja, com Deus. Enfim, fui para a faculdade, fui estudar, entrei numa indústria farmacêutica, fui para a vida corporativa. E nos caminhos da vida, na faculdade, enfim, nas amizades, eu acabei fazendo algumas coisas que me levaram muito longe dos caminhos do Senhor, né? Me envolvi com bebidas, me envolvi com drogas, enfim. Isso é tão sério, né, pastor? Porque, assim, em relação às pessoas que vão à faculdade, né? A gente pode até abordar isso também para os jovens que estão nos assistindo aqui. Sim. Porque muitos jovens, eles têm uma vida ou uma base cristã, seja ela qual linha for, né? Mas quando vai para a faculdade, enfrenta os desafios da faculdade, amizades, acaba se perdendo no caminho. Isso aconteceu também, pastor? Aconteceu. Na verdade, bispo, é uma ilusão. Festas, muita farra, muita bagunça, e a gente começa com simplesmente uma festa. E aí você experimenta alguma coisa, bebe outra coisa, e quando você se enxerga, você está no fundo do poço. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Exatamente. Diz a palavra do Senhor. E você não começa usando todo dia, você começa aos finais de semana, às festas. Vai se permitindo, né? Você vai se permitindo. E eu me formei, a primeira formação é publicidade e propaganda, então eu sou publicitário de formação. E aí eu estava na indústria farmacêutica trabalhando, era consultor cirúrgico, enfim, viajava o Brasil, atendendo os médicos, assistindo cirurgias, passando técnicas cirúrgicas para os médicos. Chocante. Só que essas viagens faziam eu me perder mais ainda, porque eu ficava muito só, ficava em hotel. E aí, ali no hotel sozinho, sempre tinha alguma coisa. Eu buscava uma companhia. A companhia era bebida, a companhia era droga. Isso foi me afundando. E chegou um tempo que você começa a ficar irresponsável pela vida que você está levando. Então, você começa a chegar tarde na empresa, perdi a cirurgia do médico, enfim. E com isso, eu perdi o emprego, cheguei no fundo do poço, gastei todo o dinheiro que eu tinha recebido, perdi o carro, perdi a moto, perdi olha o mal que isso a família, faz, né? Perdi minha casa, enfim. Chegou uma época que meu pai teve que comprar o leite dos meus filhos. Ele me mandava dinheiro, eu ia no mercado e comprava, ou às vezes até alguém comprava porque não poderia dar o dinheiro para mim, senão eu ia para outros lugares com o dinheiro. Essa é um pouquinho da minha história antes de Jesus. E eu fiquei afundado mais ou menos uns 3 anos nessa vida aí, levando essa vida. Mas em 2010 eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus. Aí é que chega o ponto, né? Aí que Jesus buscou o pastor lá onde estava. É aquele que vai no fundo do poço e tira a gente lá. Ele joga a corda da graça lá no fundo do poço e nos resgata. Quão maravilhosa graça, e né, pastor? ele usou uma vida que já está no Senhor, a irmã Alice.
aquela irmã do coque, da oração, aquela irmã do joelho. Sim, e ela ia na minha casa, me chamava, vamos para a igreja. Eu ia para a igreja, chorava, me derramava, mas no meio da semana eu me encontrava com os amigos e aí recaía. E fazia todas as coisas erradas novamente. Enfim, mas ela não desistiu. Todo mundo desistiu de mim. Já estava no processo, né? Já estava no processo. O Senhor já estava trabalhando. Foi um ano. Um ano. É aquele que começou a boa obra. Ele é fiel. Vai continuar. Um ano nesse processo, caminhando na igreja, porém tendo as recaídas. Eu não era um convertido, eu aceitava Jesus, chorava, principalmente na música. Eu gosto muito de música, não sei cantar, mas eu gosto de música. Eu acho que vai ter uma palhinha no final, hein? Você que tá aí, ó. Olha, eu acho melhor não, senão vai dar ruim. Eu sempre gostei muito de música, e no louvor, nas letras, aquelas letras profundas que falavam do cuidado, do amor, da graça, ali eu me derramava, ali eu chorava, mas eu ainda não estava forte. Então eu tinha umas recaídas quando eu encontrava os meus amigos, mas no mês de abril de 2010, eu entrei no meu quarto, depois de 2 dias de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor, eu entrei no meu quarto e me rendi. O segredo é se render. Se render. E aí eu me prostrei diante de Deus. Que maravilha. E falei assim, Senhor, se o Senhor não me tirar daqui, se o Senhor não mudar a minha vida, eu não tenho forças para sair. A droga é mais forte do que eu. O vício está me vencendo e eu não consigo sair daqui. Eu estou num lugar que eu não encontro uma saída. Então, eu preciso que o Senhor me resgate. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu sou uma vergonha para minha família, para a sociedade. Eu sou uma vergonha para mim mesmo. E eu quero a transformação. Você já reconheceu, reconheci, se rendeu. A minha limitação eu coloquei diante do Senhor. Eu não tenho forças. Porque eu já tinha ido em psiquiatra, em psicólogo. Eu nunca passei por uma internação, mas eu já tinha buscado vários recursos. Eu fui em várias igrejas. Eu fui na Umbanda. Eu fui... Enfim, aonde você pensar... Ou seja, havia o desejo, né, pastor, de eu sair queria daquela situação. Eu queria parar. Sabia que estava aprisionado, né? Mas não havia força, né? Não havia forças. E é tão tremendo porque o profeta Zacarias, né, em Zacarias, ele vai falar, Deus fala com Zorobabel, né? Ele fala, não é por força, nem por violência. É pelo meu espírito, né? Ou seja, o espírito veio, convence. Que tremendo, pastor. E aí, nesse período ali, daquela rendição de entrega, aí o senhor foi... Olha como são as coisas, bispo. Para quem usa, para quem teve problema com drogas... você tem insônia, você tem depressão no pós-uso, você se arrepende profundamente. Porque o organismo precisa, sente falta, né? Exatamente, e ali você... Que loucura. Mas nessa noite eu não tive insônia, meu Deus, eu não tive depressão, eu não tive nada. Eu me rendi, orei, entreguei a minha vida para o Senhor e falei para Ele que eu precisava profundamente do cuidado dEle e da salvação dEle. Peguei a Bíblia, comecei a ler em Salmos, aquela versão João Ferreira de Almeida, que é um linguajar difícil, um português que a gente não entende. Ainda. Agora você imagina para um novo convertido, alguém que não tem experiência com a palavra. Enfim, mas eu comecei a ler e aí foi o dia que eu mais entendi a palavra do Senhor. Por quê? Está lendo junto com o autor? Eu estava aqui, exatamente, sentado na beira da minha cama e tinha uma pessoa do meu lado. E eu não entendia o que estava acontecendo. Enquanto eu lia, essa pessoa interpretava tudo. Ele falava do meu lado esquerdo, entrava nesse ouvido e a palavra queimava no meu coração. Meu Deus, queimava no meu coração e eu fiquei umas 2 horas lendo a palavra do Senhor. E aquela pessoa do meu lado interpretando e eu não sabendo o que estava acontecendo. De repente, eu fechei a Bíblia, deitei na cama e dormi. Igual uma criança. No outro dia que eu entendi o que estava acontecendo. A nova criação. Que tinha um anjo do meu lado. Total. Revelando a palavra do Senhor, interpretando a palavra do Senhor para o meu coração. Eu ainda tinha um maço de cigarro, eu ainda tinha algumas coisas erradas, eu fui no bueiro, joguei. Isso foi em abril de 2010. Então são 16 anos. Olha só. Que Deus mudou a minha história. E ninguém precisou falar, né? Olha como o Espírito convence o homem, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Porque não precisou. Você sozinho ali, com a palavra, o Senhor se revela... né? E aí vem a libertação, vem a cura. Quando você se rende, quando você se prostra diante dele, reconhecendo a sua insuficiência, a sua limitação e o quanto você precisa do cuidado, do amor do Senhor, ele se revela. Ele estende a mão, e a mão, a Bíblia fala que é uma destra poderosa.
ela te resgata e nunca Tira da mais onde te tá. larga. Ah, da onde você tá? Ela nunca mais te larga. É Assim, um verdade. dos primeiros versos, primeiros textos que eu gravei da palavra do Senhor foi João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ia lá em Provérbios 18,10, que fala que torre forte é o nome do Senhor, e para ela o justo recorre. Então esses textos queimavam no meu coração, Ardia. todas as vezes que eu me sentia um pouco limitado, um pouco abalado, eu lembrava desses textos, eu orava, eu falava com o Senhor. Mas exatamente, né? Às vezes as pessoas elas não entendem como eu vou vencer. É pela palavra. É pela palavra. O Senhor Jesus venceu Satanás usando a palavra. Usando a palavra. E nós temos a palavra. Sim. Pastor, eu vou pedir uma coisa para o pastor aqui. Porque nesse momento, pode ter pessoas nos assistindo e que estão enfrentando um vício, um desafio, alguma coisa que ela não tem conseguido vencer sozinha. Sim. Tem se esforçado, tem tentado, porque às vezes não é falta de esforço, né? Às vezes a pessoa tem tentado, tal, mas não consegue. Exato. Dá um recado espiritual para essas pessoas que estão nos assistindo. Olha, para você que está enfrentando um problema de vício, talvez uma depressão, uma ansiedade, uma enfermidade dura que alcançou a sua família, alguém querido, o que eu falo para você? Deixe Deus trabalhar. Coloque essa situação diante do Senhor. Muitas vezes nós decoramos textos, nós conhecemos a palavra, mas nós não permitimos que a palavra nos construa. Você precisa permitir que a palavra construa a sua fé, porque a fé vem por ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Então permita que a palavra construa a sua fé, que a palavra construa a sua vida em Deus, que a palavra te fortaleça, que a palavra te encoraja, que a palavra venha te animar. Permita que essa palavra entre no seu coração, porque é essa palavra que vai construir a sua vida com Deus, e uma vida com Deus nós teremos os céus à nossa disposição. Então busque o Senhor, entregue essa situação, vício, depressão, ansiedade, qualquer enfermidade, qualquer luta, talvez um desemprego, não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu sei que Deus tem uma resposta e que Deus pode vir em seu socorro. Glória a Deus, glória a Deus. É isso, é sobre isso. E hoje, o pastor que enfrentou todo esse desafio, sim, todas essas situações, hoje é um homem de Deus. Hoje Deus o resgatou e o colocou à frente de um rebanho. Sim. E como começou essa trajetória pastoral? Bom, como que foi, né? Agora eu estou liberto, me converti, sim, né? Sim. E aí começo a tratar de Deus, porque assim, é aquilo que Deus falou para Jeremias, né? No ventre materno eu te conheci, eu já te constituí profeta. Sim. Ou seja, Deus já tinha constituído. Por mais que houve esse período, né, que deu uma deslizada, mas o Senhor já tinha o chamado. Amém. E como ardeu, como começou, pastor? Bom, vamos lá. Eu falei que gosto muito de música, porque eu sou filho de baiano. Eita, a família do meu pai, festas lá, tinha muita música, então desde pequenininho, envolvido com música, escutando música, então eu amo música, mas desde quando eu me converti, quando eu via um pastor pregando, eu me enxergava naquele lugar, no púlpito. Eu me via pregando o evangelho, não só no púlpito, mas nas ruas, em qualquer lugar onde eu estivesse, eu me via pregando a palavra do Senhor. Mas eu tinha uma limitação. Sim. Novo convertido, não conhecia muito a palavra, precisava de algumas ferramentas para poder ser eficaz naquilo que Deus me chamou a fazer. Era o apóstolo Paulo, né? Se converte, quero pregar. Calma, meu filho. Calma, vai andar com Barnabé um pouquinho, vai aprender. Exatamente. E aí, toda vez que eu via um pastor pregando, eu me enxergava naquele lugar. Falei assim, esse é o meu chamado. Eu quero pregar o evangelho, eu quero cuidar de pessoas, eu quero apacentar pessoas, eu quero aconselhar pessoas, eu quero visitar pessoas, eu quero entrar em hospitais, eu quero entrar nos presídios, eu quero entrar nos lugares para falar do amor de Cristo. Amém. E pensando nisso, eu falei assim, vou estudar. Eu tinha uma formação, mas não era suficiente. E eu fui fazer teologia, e eu fui para a Faculdade Batista, Seminário Batista, e 4 anos eu fiquei ali, adquirindo conhecimento, buscando ferramentas, aprendendo, ouvindo bastante, e isso começou em 2013. 2016 eu me formo. Pouco tempo, né? Porque assim, o pastor ocorreu a conversão em 2010. 2013 eu estava no seminário, olha, ou seja, Deus tinha pressa. Sim, Deus
Eu não sei se Deus tem pressa ou se eu sou ansioso. Tinha pressa para usar, sim, né? Sim. Não vamos perder tempo. Sempre tive muita sede pela palavra do Senhor, então, e eu me via limitado, porque eu lia algumas coisas eu não entendia, algumas coisas ficavam em dúvidas, às vezes alguém me fazia uma pergunta e eu não tinha resposta, eu falei, bom, eu preciso me aprimorar, eu preciso estudar. E aí fui para o seminário. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, de convertido, eu fui para o seminário. Fui para o seminário, passei 4 anos estudando todas aquelas matérias, toda a grade curricular, cristologia, hermenêutica, homilética, enfim, todas essas coisas. Aprendi, me desenvolvi. Em 2016 eu me formo, no final de 2016 eu me formo. E em 2017 eu fiquei 1 ano de avaliação diante do meu chamado. Eu fui consagrado a pastor local na igreja. E eu fiquei pastoreando os casais da igreja. Enfim, fiz um trabalho ali debaixo da mão do Senhor, o Senhor prosperou aquele trabalho. E aí foi desenvolvendo. Isso, e no final de 2017, o pastor da igreja, que é o pastor Jairo, meu mestre, meu pastor, aquele que cuida de mim. E como é importante, olha você que está me assistindo e que deseja frequentar, deseja crescer ministerialmente, o pastor falou algo aqui muito, muito sério e muito importante. O meu pastor. Sim. Porque as pessoas hoje, às vezes, acham que dá para servir a Deus sem ter um pastor. Não. Sem ter uma liderança. Não. Né? Não, eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. É uma frase típica de pessoas que querem andar em rebeldia. Não quer se submeter. Não quer se submeter. Eu preciso ser pastoreado. Sim, né? sim. E aqui está o pastor dizendo, o sucesso que ele vive ministerial é porque ele teve um pastor. Sim, ainda tem. O pastor Jairo, exatamente. Ele foi meu mestre no seminário, na faculdade. Hoje ele é diretor da faculdade, ele foi meu mestre na faculdade. Ele continua sendo meu mestre. Então, qualquer dificuldade, eu pego o telefone, ligo, marco um café, vou conversar, vou chorar com ele, vou compartilhar tanto as dificuldades como também as vitórias, as alegrias. A gente tem esse tempo de comunhão sempre. Inclusive, eu falei com ele essa semana, mandei uma mensagem para ele quase agora. Aí em 2017, lá com o pastor Jairo na Igreja Batista do Conforto, pediram o meu concílio. Na Igreja Batista funciona assim: você se forma, depois de formado você fica um tempo em experiência como pastor local ali, e a igreja que reconhece o seu chamado, a igreja que pede o concílio. Aí a igreja pediu o meu concílio. Aí ele tem o sistema congregacional, né? Isso, exatamente. É congregacional democrático. Isso, toda a igreja congregacional democrática, a igreja estabelece. Isso, estabelece, exatamente. Aí, quando chama esse concílio, é enviado um convite formal para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e aí tem que ter no mínimo 7 pastores nesse concílio. E aí eles vão perguntar a respeito de tudo. Aí foi bibliologia, enfim, foi uma 3 horas de muitas perguntas, de chamado. E aí o pastor foi aprovado. Sim. Nessa sabatina foi aprovado. E aí já assumiu igreja ou não? Não. Quando eu fui aprovado mais ou menos em setembro de 2017. Fiquei até o final do ano. A igreja era em São Paulo, um pouco distante. Eu sou de Osasco. Era de Osasco, agora eu moro em Barueri. Né? Eu era de Osasco nessa época. E a igreja era um pouco distante. Conversei com o pastor Jairo que eu queria ficar mais próximo de casa, até para ser mais efetivo no ministério. E aí eu fui ajudar o pastor Olivier, que é da Igreja Batista da Graça. Eu fui lá ajudar como pastor de jovens. Falei assim, pastor, eu vou passar um tempo contigo aqui. Ele é pastor de tempo integral. E eu já tinha o chamado tempo integral. Tinha uma empresa na época, mas eu já sabia do meu tempo integral. Eu sabia que Deus estava te encaminhando. Encaminhando para que eu cuidasse e ficasse 100% disponível para o reino. E aí eu fui ajudar o pastor Olivier. Fui dar um apoio para ele com os jovens. Fiquei 2 meses lá. Aí a igreja aqui no Maria Helena, a Batista do Maria Helena, ficou sem pastor. E me chamaram para servir a ceia. Uma missionária que estudou comigo no seminário, ela é uma capelã prisional. Pastor Cledson, você já foi consagrado, já foi ordenado? Fui. Você vem servir a ceia? Eu vim servir a ceia. Eu estava participando da sucessão pastoral de outra igreja em Osasco. Aí vim servir a ceia. Aí o Espírito já... O povo começou a me abraçar no final do culto. Que bênção, pastor, glória a Deus, tal. Beleza. Aí me convidaram de novo. No segundo convite que eu vim pregar, já me fizeram um convite para pastorear a igreja. Pastor, a gente está passando por sucessão pastoral, o senhor não quer assumir a igreja? Aí eu falei que eu tinha uma outra igreja que eu estava passando pela sucessão pastoral também lá, e que eu precisava declinar. E eu chamei a liderança da outra igreja, falei assim, olha, vou encerrar aqui esse processo, porque Deus está me levando para um outro lugar. Aí eu declinei a igreja de Osasco e assumi em 2018, abril de 2018. Abril tem um mistério aí nesse mês, né? Abril, mas abril é um mistério. Eu nasci em abril. Aí, tá vendo? A gente está um mês depois de abril, a gente está em maio. Olha que coisa tremenda, você que está assistindo aqui o nosso programa
da Semana Cristã em Barueri 2026. É sobre isso, é sobre esse Deus maravilhoso que faz. Não importa a situação que você esteja, não importa o quão fundo você foi, a graça maravilhosa do Senhor vai lá e te busca. Então você já tem que ir já se programando para a nossa Semana Cristã. Amém. Porque é uma atmosfera diferente. Por que é uma atmosfera diferente? Porque todas as igrejas se unem. Olha que coisa tremenda, pastor, porque é assim, né? Eu sou church, pastor batista, Sim. né? E nós estamos conversando numa atmosfera tão tremenda do Espírito. Amém. Né? Dentro de um respeito, dentro de algo que nós entendemos o que é a multiforme sabedoria de Deus. Amém. E a Marcha para Jesus, a Semana da Cristã aqui em Barueri, é exatamente isso. Né? Então, vidas que hoje estão nos assistindo serão alcançadas, porque Marcha para Jesus resgata vidas, pessoas são curadas, restauradas, marcadas, impactadas pelo poder de Deus. Sim. Né? Então, o intuito desse programa é exatamente esse, você entender que tem jeito para a tua vida. Amém. Não importa. Né? E agora, vamos lá, dirigindo, cuidando da Igreja Batista, eu vi que tem projetos maravilhosos, assim, projetos sociais. Sim. Trabalha muito, hein, meu filho? Sim, a igreja trabalha. Eu sempre falo para a igreja precisa de alguém maluco para sonhar, para pensar e receber aquilo. O evangelho é loucura, 1 de Coríntios. Exatamente, né? O evangelho é algo invertido, os últimos serão os primeiros, enfim, os humilhados serão exaltados, é o evangelho invertido. E eu falo assim, tem que ter alguém aqui para receber de Deus, alguém maluco para sonhar e pensar, mas quem realiza isso é a liderança, é a própria igreja que faz. O que a gente faz lá? Hoje a gente tem alguns projetos que a gente auxilia. A gente tem um projeto na tribo Pancararu, faz um trabalho de evangelização com os indígenas em Pernambuco. Então a gente tem um pastor lá que está na frente do trabalho, cuidando, batizando e falando do evangelho. Levando Jesus para os indígenas. Exatamente. Então a gente tem esse trabalho lá no estado do Pernambuco. A gente tem um trabalho também com o pastor Richard, que é na Venezuela, com crianças carentes. E essas crianças não têm alimentação. A alimentação que eles têm é quando eles vão no projeto. Sim. Então, café da manhã, almoço. Ele atende em torno de 200 crianças nesse projeto e a gente também é um cooperador. A gente tem um trabalho também com o pastor Adiel, no Amazonas. A gente trabalha com os ribeirinhos. Os ribeirinhos, enfim, ele pega o barco lá, às vezes ele passa uma semana viajando de barco para chegar entre uma comunidade e outra. São viagens longas, viagens cansativas, mas o pastor Adiel está lá. E a gente aqui, como um parceiro ministerial, apoiando em oração, financeiramente, ajudando esse projeto. A gente também tem um projeto que é da missionária Rita, que ela trabalha com nas prisões, ela é capelã prisional. E esse é um trabalho maravilhoso, né? E árduo, né? Árduo, porque você chega ali, as pessoas estão sem esperança nenhuma. Há um peso espiritual nesses lugares, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas estão sem nenhuma esperança. Tem que ter chamado, senão não vai, porque você passa por revista, você passa por humilhação para poder falar do amor de Cristo. E ela chega lá, às vezes, uma caneta que ela doa faz a diferença. Um papel para as pessoas escreverem. Olha, são coisas simples para nós, que a gente tem acesso a qualquer momento, uma caneta. Hoje a gente quase não usa, a gente tem um tablet, tem um celular, a gente quase não usa uma caneta e papel. Para eles lá faz toda a diferença. Ou para elas, que ela trabalha com as mulheres, para aquelas mulheres, isso é uma riqueza. E são pequenos gestos que fazem a diferença do evangelho naquele lugar. E a gente também tem um projeto Cristolândia. Cristolândia está espalhado pelo Brasil todo. A gente ajuda pessoas com problemas de álcool, de droga, que estão em situação de rua, já foram abandonados pela família, estão vivendo à margem da sociedade, aliás, pastor, sem nenhuma expectativa. Já deixa as tuas redes sociais, legal, contato. De repente a pessoa está nos assistindo, ela precisa de um tratamento. Sim, está envolvida com drogas e tudo mais. Sim. E aqui você tem a oportunidade de você se achegar. Ok. O Instagram da igreja é @IBJMHOficial e o meu é Cledson Castro. Então você pode mandar uma mensagem lá no Instagram da igreja ou no meu Instagram, me segue a igreja, e aí você pode pegar informações de telefone, de endereço, qual que é o projeto mais próximo da sua casa. Talvez você nós estamos aqui em Barueri, mas você está assistindo no interior de São Paulo, ou você está assistindo em outro estado. E a gente também tem um projeto aí espalhado por todo o Brasil, todos os estados, muitas cidades grandes. O nosso projeto está, mesmo que não tenha na sua cidade, a gente consegue te atender numa cidade próxima
próxima de você. Então, nos procure, Cledson Castro, @Cledson Castro ou IBJMH oficial. É isso aí, tá vendo? Pastor, eu sinto assim essa dinâmica, esta unção e tudo mais, mas me diz, pastor, porque a vida pastoral, ela não é fácil, né? Ela é desafiadora. Uau. Teve momentos assim que o pastor falou, meu Deus, que barco que eu entrei. Pensou em desistir. Já aconteceu isso, pastor? Olha, a gente se cansa. Pensar em desistir é muito forte essa palavra, mas tem dias que a gente está muito cansado, a gente está exausto. Eu estava conversando com um amigo, pastor, ele é pastor da Igreja Batista Missionário, ele também tem um projeto que ajuda dependentes químicos com álcool. E eu fui pregar na igreja dele tem umas 2 semanas, ele falou algo interessante para mim. A gente compartilhando, eu estava vivendo uma semana muito difícil. A minha folga geralmente é na terça, ou segunda ou terça, e na minha folga eu estava ali abatido, abalado, com uma tristeza profunda na alma, no coração. A minha esposa chegou do trabalho, a gente começou a conversar, eu compartilhei com ela. Ela falou, vamos orar, ela orou comigo, enfim. E isso foi na segunda-feira, e na quinta-feira eu fui pregar nessa igreja, desse pastor. Preguei, acabou a mensagem, a gente ficou conversando, e ele falou assim, pastor, eu também passo por isso. Eu enfrento as mesmas lutas. Coisas semelhantes a essa. As mesmas provas, as mesmas dificuldades. E ele falou assim, nesse dia, o que eu faço? Eu entro no meu quarto e eu me isolo. É o dia mau que a Bíblia fala. É o meu dia mau e eu procuro não responder, procuro não resolver nada, procuro não tomar nenhuma decisão. Eu simplesmente entro no meu quarto e eu vou viver o meu dia mau ali, claro, falando com Deus, buscando a orientação do Senhor, buscando o refrigério, o bálsamo do Senhor sobre aquela dor. Mas ele falou assim, isso é normal, aquilo me acendeu uma luz assim de esperança. Eu falei, uau! Não sou só eu, tem outras pessoas também. Por isso que é importante, né, pastor, compartilharmos, né, estarmos juntos, né? É o Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Aliás, tem um texto assim, na Bíblia hebraica, né, que fala quão bom e quão suave é que os irmãos se sentem como se fossem um, né? É muito forte isso, né? Porque às vezes você está enfrentando uma situação e aquilo não passa sozinho, né? Compartilhe, porque alguém está passando a mesma coisa. Exatamente. Você vai se fortalecer, porque às vezes você acha, não, Deus esqueceu de mim, só eu passo por isso. Não, todos enfrentamos desafios, né? Essa semana eu tive um encontro na igreja Kyrios, que é na Lapa, o pastor Klaus Piragini, e tinha mais de 100 pastores lá, e quem pregou foi o nome dele é Richard William, ele é da Malásia. E ele falou exatamente sobre isso, sobre a dor, sobre às vezes você andar sozinho, você caminhar sozinho, alguma família vem, compartilha um problema que está vivendo com o filho, ou um problema no casamento, e você absorve tudo aquilo, e você acha que você precisa ter resposta, e ele estava falando exatamente, ele falou assim, tem coisa que não tem resposta. E aí eu lembro de um grande amigo, o pastor Coutinho, ele é ele é executivo da Convenção Batista de São Paulo, e um dia ele estava pregando para pastores, ele falou que, uma história rápida aqui, mas só para a gente ilustrar isso, o primo dele tinha mais de 40 anos e não queria casar. Não quero casar. Ele falou, rapaz, você precisa casar, você precisa constituir uma família. E ali, esse rapaz decidiu, arrumou uma noiva, casou-se, e aí a noiva engravidou. Sofreram um acidente de carro, ele perdeu a noiva, e a noiva estava grávida. A noiva não, a esposa, e a esposa estava grávida, já de 7, 8 meses. E aí ele veio pro primo dele, que é pastor, falou bem assim, aí você pediu para eu casar? Eu não queria casar, eu não queria nada disso. Olha o que eu estou enfrentando agora. E ele falou que ali ele ficou sem resposta. Ele falou, como que você... Não tem texto bíblico. Não tem. Não, é o propósito de Deus. Como que você fala para uma pessoa... É ouvir e orar. É chorar com os que choram. Então, assim, a mãe que perde um filho. Como que você fala, propósito de Deus para essa mãe? Tem coisas que nós não temos respostas. É muito difícil. É tão interessante, pastor, porque quando eu comecei a dirigir igreja, eu queria resolver os problemas do mundo, né? Meu Deus do céu. E eu lembro que o meu bispo, uma vez, ele chegou para mim e falou assim, calma, você não é Deus.
as pessoas vão viver e você não pode absorver. Sim, sim. Senão isso faz muito mal. Sim. Né? Pastor, agora me conta, né? Assim, nós estamos aí caminhando, o programa está maravilhoso, a gente batendo um papo aqui. Eu confesso a você que antes de nós começarmos, nós estávamos assim, né? Meu Deus, como é que será? Mas foi maravilhoso. Bater papo com quem gosta de falar também junto aqui, ó. É maravilhoso. Mas quais são as expectativas futuras aí diante de tudo que o pastor já tem vivido, de todas as bênçãos? Qual é a expectativa futura aí para a igreja, ministério? Diz aí, meu pastor. Tá, vamos lá. Eu tenho buscado me aperfeiçoar cada dia mais para servir o reino de Deus. Tenho feito algumas mentorias, cursos, envolvido. Semana que vem vou estar na Target da Igreja Memorial de Alphaville. É uma semana intensa de muitas palestras, falando sobre crescimento de igreja, sobre expansão do reino. E pensando nisso, hoje a gente está num lugar que cabe mais ou menos 150 pessoas. Já está pequeno, graças a Deus, já está pequeno. E eu até falei na semana retrasada com a igreja, num momento ali de desafio para a igreja. Eu falei, meus irmãos, a gente precisa ir para um lugar maior, a gente precisa para um espaço maior. Então, o próximo desafio da tenda. Exato, exatamente. Então, assim, o próximo passo é a gente ir para um espaço maior, porque a igreja ela ficou pequena para o povo. Hoje a gente abre um segundo culto para poder comportar, mas mesmo assim a gente precisa de um espaço maior para acomodar melhor o ministério infantil. Então, assim, a minha visão de igreja é daquele livro Uma Igreja com Propósito, e o pastor, o escritor, ele fala muito a respeito da música e do ministério infantil. Sim. Se você investe no ministério infantil, fala bem assim, você pode fazer uma igreja para jovens, você ganha uma pessoa. Você pode fazer uma igreja para adultos, você ganha o pai e a esposa. Ou você pode fazer uma igreja para criança. Se você faz uma igreja para criança, você ganha o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia. Então, assim, a nossa intenção é investir pesado no ministério infantil, fazer um ministério kids grande, pessoas preparadas para cuidar dessas crianças, porque através das crianças nós alcançamos toda uma família. Então a gente precisa desse espaço. Hoje o nosso ministério kids tem dia que tem 40 crianças e não tem espaço, a sala é pequena. Isso é maravilhoso, né? Eu fico Daqui lá uns 10, olhando, 15 anos, ó. Eu subo lá e eu olho para as tias, eu falo, coitado dessas tias, imagine 40 crianças querendo correr, querendo brincar, querendo falar, pintando, cantando, e num espaço pequeno, e elas vão ali, dando conta do recado, mas a gente precisa de um espaço maior. Isso é maravilhoso, pastor, assim, ver essa alegria, né? Como é bom, porque às vezes você tem líderes, né, que já estão tão desgastados, que parece que perderam essa alegria. Sim. E é bom aqui estar conversando com o pastor, sentindo essa alegria. Visionário, né? Pastores, líderes visionários. A gente precisa. Pastor, eu queria, assim, tá maravilhoso o nosso bate-papo, né? Mas eu queria que o pastor agora falasse com quem nos assistindo, convidando para a nossa Semana Cristã, que vai ser maravilhoso. Tem leitura da Bíblia, o tempo todo. Sim. Pessoas se convertem, passa lá, para ver a leitura, já começa a chorar. É algo maravilhoso, a marcha para Jesus, pessoas que colocam pedidos do pé, é algo profético realmente, né? Sim, sim. Pastor, convide essas pessoas. Bom, o meu desafio, primeiramente eu desafiei a minha igreja. Nós estaremos numa tarde de terça-feira orando e lendo a palavra do Senhor lá. Então, nós ficaremos ali das 13 até as 18 horas. E eu convido você para participar dessa Semana Cristã de Barueri em 2026. Desafiar a sua igreja para fazer a leitura bíblica. Nós temos vários horários durante o dia, manhã, tarde, madrugada, noite. Eu não sei qual horário que você tem disponível, mas disponibiliza, abra a sua agenda para você estar conosco, para a sua igreja estar conosco. Será um momento abençoado, um momento que nós estaremos aqui orando pela cidade, orando pelos projetos da cidade, orando pelos governantes da cidade, orando pelas igrejas, pelas famílias, enfim, nós estaremos apresentando o Barueri nas mãos do Senhor, e você pode fazer parte disso. Quem saiba, você saia desse lugar com um grande testemunho, você saia curado, você saia transformado, alguém da sua casa seja impactado por aquilo que está fazendo para o reino do Senhor. Então, venha, participe, eu te desafio a estar conosco nessa semana. Uau, é isso aí, então você está desafiado para estar conosco na Semana Cristã. É isso aí, a Semana Cristã, setembro,
Vai ser algo maravilhoso, né? Leituras. Aliás, eu fiquei sabendo que na última leitura bíblica, na madrugada, teve conversão. Moradores de rua que sentam para poder ouvir a palavra. É algo maravilhoso, pastor. É algo Amém. tremendo assim. E você que quer levar a tua igreja para participar da leitura bíblica, levar o teu povo juntos lá a ler a palavra, você pode se inscrever. Vai ter aí o QR Code na tela e você pode fazer a sua inscrição, escolher um horário lá com a tua igreja, e você, pastor, vai junto com o teu povo, ler a palavra, e vai ser algo maravilhoso em nome de Jesus. A Semana Cristã. Pastor, qual a importância da Semana Cristã para a igreja, para a comunidade, para a sociedade? Bom, primeira coisa, você pode auxiliar, pode nos ajudar orando, depois se envolvendo, dos dias 14 a dia 19. Dia 14 é a abertura oficial. E por que é importante você estar conosco? Nós estaremos divulgando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos divulgando o reino de Deus. Como o bispo falou, pessoas se converteram no momento da leitura da palavra. Então nós vamos ter uma semana de leitura aí, ininterrupta. Então todos os dias, todo horário, alguém estará lendo. Leremos de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra do Senhor. E encerraremos no último dia, 19, com a marcha para Jesus. E você é importante para nós, a sua igreja é importante para nós, porque nós estaremos anunciando o reino de Deus, pessoas estarão se convertendo, pessoas estarão se rendendo ao Senhor, pessoas estarão sendo edificadas pela palavra do Senhor, e você é nosso convidado, você é importante para esse momento, venha participar Exatamente. conosco. Se envolva. Ó, é tão tremendo porque nós vamos ter a marcha para Jesus, nós vamos, depois quando a marcha chegar na concentração, nós vamos ter o Celebra, que é um evento maravilhoso. Ano passado, assim, foi tremendo o Celebra, e eu não tenho dúvida que esse ano vai superar as expectativas. Aliás, nós temos o grande desafio, pastor. O desafio é realizar a maior marcha para Jesus aqui em Barueri. Amém, amém. Vai ser impactante, você vai ser impactado, você não pode ficar de fora. E nós vamos ter exposições no Boulevard, com o Templo de Salomão, Sociedade Bíblica, exposição de serviços, ações sociais e muito mais. Nós vamos ter tendas multifuncional. Querido, eu não acredito que você vai ficar de fora dessa. E olha só, encontro de mulheres, encontro de jovens, a orquestra da GCM, círculo de oração, as irmãs que oram, olha aí, né? Palestras, apresentação de orquestras, peças de teatro. Querido, se inscreva. Vai ter aí na tela as nossas redes sociais, contato, telefone, QR Code, tudo que você precisa para você se envolver. Você líder, você pastor, você membro, você que de repente nem frequenta igreja, vem participar. Esse é um movimento do corpo de Cristo, esse é um movimento para Cristo, é a Semana Cristã. Vem. Esse foi o nosso primeiro programa, nós estamos terminando aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curta, compartilhe, mande para alguém que está precisando. Olha, o testemunho do pastor é maravilhoso e você não pode deixar de compartilhar esse conteúdo para ajudar alguém. Amém? Mas antes de nós encerrarmos, eu queria pedir para o pastor fazer uma oração. Amém. Nós vamos clamar por todos aqueles que estão nos assistindo. Sim. Nós vamos orar, apresentar este evento que será maravilhoso no altar do Senhor. Amém. E nós cremos que Deus vai conduzir todas as coisas. Amém. Amém, meu pastor? Amém. Vamos orar? Oremos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos, declaramos o nosso amor. Nós dobramos o nosso coração diante de Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Que a boa obra que o Senhor começou há de finalizar sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a Semana Cristã de Barueri em 2026 diante do Teu altar, pedindo por toda a programação, cada dia, cada leitura, cada oração, cada vida que passar naquele lugar, Pai, seja impactado pela Tua glória, Senhor. Cada pessoa que passar por aquele ambiente, Pai, venha ver o céu se movendo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas autoridades diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, todas as pessoas que estarão envolvidas neste projeto, neste evento diante do Teu altar, clamando, Senhor,
clamando para que eles recebam sabedoria do alto, instrução do céu, direção do teu altar, ó Pai, para fazer conforme a tua vontade. Eu oro para aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Pai, talvez tenha alguém aqui com um problema de vício, talvez tenha alguém com problema de depressão, ansiedade, alguma crise financeira, crise familiar, um casamento, Senhor, que está quebrado, mas o Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor, quando libera uma palavra, nada pode impedir, porque a Senhor agindo, quem impedirá, Senhor? Nós cremos no poder sobrenatural da tua mão. Então, que o Senhor possa estender a tua mão sobre esses que estão nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Todo sentimento de tristeza caia por terra no nome de Jesus, Pai. Que eles possam receber o refrigério, o bálsamo, a alegria do alto sobre sua vida, Pai. Alcance, Senhor. Nós estamos distantes. Aonde a nossa mão não chega, a tua palavra chega. Talvez nós estejamos aqui impossibilitados de ir a algum lugar geograficamente, mas sabemos que a tua palavra não tem limites. Quando o Senhor curou o filho de um oficial, o Senhor estava a 30 quilômetros de distância. Enquanto o Senhor estava ali na Galileia, o Senhor curou em Cafarnaum. Então, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra alcance esses que estão nos assistindo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Que tremendo. Glória a Deus. Foi demais, Uma demais alegria mesmo. estar aqui. E eu quero te agradecer, você que está assistindo, agradecer o pastor, que o Senhor possa realmente conduzir a caminhos de vitória em toda a sua trajetória. Amém. Foi uma honra e um alegria. Prazer bater esse papo com o pastor nesse programa. Amém, bispo. Convidar você também para assistir, já se programar para os próximos. Eu sei que Deus vai impactar a tua vida. Eu também quero fazer um convite para você. Se você deseja conhecer a nossa igreja, nós somos a ICF Church, a Igreja Cristã em Família, que fica na Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, aqui em Barueri, 1831, ou você que é da região de Osasco, nós temos uma igreja lá também, e você pode nos conhecer, fazer parte. Nós temos culto às 10 da manhã e às 18h30 e nas quartas-feiras. Dá o endereço da igreja lá, meu pastor. Amém. Também passar aqui, Igreja Batista no Jardim Maria Helena, Rua Iguape, 185, no bairro Jardim Maria Helena. Nós temos culto quinta-feira às 20 horas, culto de oração. No domingo, às 10, culto da família. E às 18h30 também o culto da família. Você é nosso convidado, se estiver na região, se estiver próximo, venha nos conhecer, venha nos abençoar e saia abençoado também. Amém? Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Deus te Senhor. abençoe.